Olá pessoal, professor Tomás aqui com vocês para mais uma aula de geografia. Vamos lá tentar entender um pouquinho sobre algumas ideias, alguns conceitos aí do índice de desenvolvimento humano ali no continente africano. Quando a gente fala da África, na realidade a gente está falando do continente africano como de uma forma geral. Beleza, pessoal? Vamos lá, prosseguindo. Pessoal, a gente fala por que a gente vai tentar entender, porque geografia ela é diferenciada, ela está em constante transformação, mudança a todo instante. Uma informação que a gente coloca aqui agora, ou acaba de pegar aqui agora, acaba de processar aqui, ela pode alterar o mais rápido possível se a gente nem perceber. Beleza? Então, a geografia ela é muito dinâmica, ela está em constante diária transformação. Pessoal, vamos entender o que é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Vocês já tiveram outras aulas aí sobre a gente falando sobre o IDH, né? Que ele vai ter que, basicamente, a gente tem que entender que é um índice criado aí pela Organização das Nações Unidas, que é para tentar avaliar, medir aí o desenvolvimento humano, o desenvolvimento das pessoas em determinadas localidades, né? Nos países, como por exemplo. Então, ela vai tentar as informações, observar, baseado em 3 critérios, né? A esperança ou expectativa de vida, quanto tempo um ser humano de determinada localidade, seja ela do Brasil, seja ela da Europa, dos países da Europa, seja ela dos Estados Unidos, seja ela dos países da Ásia, da África, da Oceania, ela vai prever, analisar, ter aquela esperança, expectativa de vida daquela comunidade. Quanto tempo aquelas pessoas irão ter de vida ali, beleza? Então, tudo isso aí é avaliado por vários critérios, né? Acesso à saúde, a medicamentos, a assistência médica básica ali para poder atender as necessidades dessa população, beleza? A escolaridade também é um índice que é avaliado aí também no IDH, né? O nível de escolaridade, o índice de alfabetização naquela localidade. Isso aí varia muito de cultura para cultura, de país para país e assim por diante. Já teve momentos no Brasil que ser alfabetizado bastava apenas você conhecer o alfabeto. Você era alfabetizado, né? Até ter uma certa lógica. Ou momentos já passados, né? Já teve momentos aí no Brasil que bastava você assinar um nome que você era considerado alfabetizado. E hoje a gente entende que a alfabetização é muito além disso aí. A alfabetização é você não só ler e ser aquele leitor funcional, que você consegue juntar letras, palavras, frases e textos, você lê, você repete aquilo ali como um papagaio, uma ideia que eu estou dando, certo, pessoal? Mas não compreende. Então é o chamado leitor funcional, a leitura funcional. Lê, mas não entende o que lê. E a gente está lotado por isso aí, a gente identifica isso até na gente mesmo, em determinado assunto que são variados no mundo. Se a gente ler, a gente pode não entender se a gente não tiver um conhecimento básico, prévio daquilo ali. Mas, voltando aqui, então, o IDH vai avaliar também esse índice de escolaridade do indivíduo, das pessoas. Cada um vai ter seu critério de alfabetização, né, de escolaridade ali em determinado local. Também a sua renda per capita. Mais um critério que é avaliado aí pelo IDH é a renda per capita de cada pessoa, ou seja, quanto toda a riqueza, a soma de toda aquela riqueza é dividida e quanto vai ali para cada pessoa ali, teoricamente, quanto seria a distribuição dessa riqueza para cada pessoa, beleza? Quanto teoricamente seria distribuído. Vou dar um exemplo aqui básico para a gente entender. Se você pegar o salário de seu pai, né, e dividir entre todos da casa, você vai ver que cada um vai ter uma quantidade ali disponível, teoricamente. É claro que seu pai não vai pegar seu salário e vai dividir com todo mundo. Não, ele tem as outras obrigações da casa, né? Mas se você ver, dependendo, a renda familiar daquela pessoa ela é alta. Porém, a divisão não é para todos, a renda é alta, mas a administração é de um. É a mesma coisa que eu estou dizendo a respeito da renda per capita do país. É uma renda do país que, teoricamente, se distribuísse para toda a população, ela seria bastante, teria uma condição de vida bastante interessante. Não quer dizer também, só uma observação aqui, como a gente já observou, que, se eu não estou enganado, se não foi com vocês, foi no 7º ano. Vocês podem até olhar as aulas do 7º ano também.
sobre o índice. Esse índice do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele é analisado por países. Não quer dizer que um país que tem um alto índice de desenvolvimento humano, ele tem uma boa distribuição de renda, que isso aí já é avaliado por outro índice, né? O índice Gini, que vai avaliar a diferença de renda de uma pessoa para pessoa dentro de um determinado país. Beleza? Mas vamos seguir aqui. Então já deu para entender que o IDH, ele é um índice que ele vai avaliar o desenvolvimento humano entre as nações do mundo. Avaliado por 3 critérios: expectativa de vida, índice de escolaridade e também renda per capita. Basicamente isso aí. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é um indicador sociedade, econômico, de economia, criado pela Organização das Nações Unidas, ONU, para avaliar o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida da população de uma determinada localidade. O índice criado na década de 1990 é mensurado, ou seja, é medido anualmente pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e associa critérios econômicos como a renda per capita por pessoa, por cabeça, né? Há critérios sociais que destacam a qualidade de vida das pessoas, com a esperança de vida ao nascer e o grau de instrução. Aqueles 3 critérios que eu falei: renda per capita, expectativa de vida e grau de instrução. E aí vai variar de país para país, ok? O IDH varia em uma escala de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor o IDH. E classifica as localidades em 4 categorias: IDH muito alto, IDH alto, IDH médio e IDH baixo, com 1/4 dos países em cada uma dessas categorias. Então, ele vai ter esses critérios de avaliação. A gente observando que é um critério para avaliar de 0 a 1. Em outras aulas eu já deixei também como aquelas posições, né? Vou colocar ali o que é baixo, o que é alto, o que é médio, o que é muito alto, né? O muito baixo aí do Índice de Desenvolvimento Humano. Beleza? Prosseguindo, só um minutinho. Aqui a gente tem um mapa, né? Índice de Desenvolvimento Humano aqui. Perfeito, é próximo do ruim, e ruim, muito ruim, péssimo, é aqueles que estão em 0. Se a gente observar aqui direitinho, a gente tem uma tabela, correto? Tem um site lá da tabela também, já no final da aula, correto? Que a gente observa que esses países aqui, com a tonalidade mais escura, correto? Eles têm o índice de desenvolvimento humano muito bom, alto, já próximo do 1, correto? Já esses países com mais claro, eles têm um índice de desenvolvimento muito baixo mesmo. E tem alguns até que não informam o seu IDH, não dão os índices de desenvolvimento, não dá informações para você poder fazer uma avaliação, né? Como na Etiópia, por exemplo, em alguns países da África e como também em alguns países na Ásia, como a Coreia do Norte também ainda não informam o seu IDH. A gente vai ver daqui um pouquinho. Prosseguindo, pessoal, vamos lá. E aí a gente tem aqui algumas localidades do continente africano, né, onde tem baixo índice de desenvolvimento humano também. Algumas cidades aí, algumas pessoas em determinadas localidades, isso aqui contribui e afeta diretamente no desenvolvimento humano, ou seja, a falta, né, ou a dificuldade ao acesso de água, e uma água com qualidade, uma água potável. Consequentemente, você com a falta de um acesso a uma água de qualidade, potável, você também tem uma falta do acesso ao esgotamento sanitário também, que vai destinar todos aqueles resíduos humanos ao determinado local adequado. E isso aqui também, a água é um benefício, a água traz uma série de benefícios para a população. Ela nutre, ela mata a sede, ela ajuda na manutenção da vida, tanto de animais, de plantas, das pessoas de uma forma geral, mas também ela pode ser um condutor de doenças, parasitas, verminosas, doenças infecto-contagiosas e tudo mais. Então ela pode causar os seus problemas também se ela não tiver o devido cuidado, né? Aqui também a gente observa, aqui até localidades bastante interessantes, né? Aqui é justamente ali no norte da Etiópia, aqui é na Tanzânia, uma localidade aqui na Tanzânia, tem a cidade lá. Aqui é na Tanzânia, aqui são 2 localidades no norte da Etiópia.
certo? Você observa alguns problemas também nessa localidade. Como olha só, você vê uma série de casas, de habitações com determinada dificuldade, determinados problemas, como a gente pode observar, possível falta de acesso à água com qualidade, de esgotamento sanitário adequado para poder atender essa população também, correto? Aqui nós temos uma feira, justamente ali na Etiópia também, uma feira, e a gente observa também alguns problemas nessa feira aí que vão denunciando a realidade da localidade e demonstrando também o baixo índice de desenvolvimento humano nessas localidades. Então a gente observa aqui alguns problemas. Se a gente analisar direitinho, se a gente observar direitinho, essa é uma realidade de países do continente africano, né? Como na Etiópia e ali na Tanzânia. Mas não é uma realidade muito distante das realidades de alguns municípios do território brasileiro, não. Se você analisar direitinho, tem municípios do nosso território, da nossa região, do nosso país continental, que tem problemas semelhantes, parecidos e até piores com o que a gente pode observar aqui nessas nossas imagens. Beleza, pessoal? Fica essa reflexão para a gente. Olha só. Então lá, cidade de Shinyanga, na Tanzânia. O acesso à água é bastante precário. Em muitos países da África, boa parte da população convive com a carência ou a escassez desse recurso, ou seja, ou falta ou que tem, como nesse caso aqui a gente pode observar, muito pouco. Beleza, pessoal? Então, é um dos problemas que nós temos, e a água é aquele importante para a manutenção da vida, para dar vida aos seres vivos de uma forma geral, não só ao ser humano, mas aos seres vivos de uma forma geral. Cidade de Adigrat, localizada no norte da Etiópia, próxima à fronteira com a Eritreia, um dos países mais pobres do mundo, em que a população convive com epidemias, conflitos e violação dos direitos humanos. Aí a gente tem aqui essa imagem, né, que a gente tem de habitações, de comunidades aí que a gente observa que tem as suas dificuldades, ainda não tem saneamento, né, não tem calçamento, aquela coisa toda e tudo mais. Mercado na cidade de Adigrat, localizado no norte da Etiópia, próxima à fronteira com a Eritreia, aqui. Duas localidades aqui justamente na Etiópia aqui, tanto o mercado quanto uma vila, né, uma cidade próxima dessa região. O IDH desses países, Tanzânia, é de 0,538 e da Etiópia é de 0,463, ou seja, são indicadores, né, do desenvolvimento humano bastante baixos, demonstrando o quê? A vulnerabilidade, a fragilidade dessas sociedades em relação ao desenvolvimento, expostos ao quê? A violação dos direitos humanos, a epidemias, a conflitos e tudo mais. Beleza, pessoal? Deu para a gente pegar? Vamos prosseguir. E aí a gente tem aqui uma tabela, uma pequena tabela, com os 10 primeiros, né, os 10 primeiros maiores índices de desenvolvimento humano no ano de 2012. Nós temos o ranking, né, ou seja, a colocação, a posição de cada um, os países, o IDH de cada um e a classificação. A gente observa ali a gente já pode tirar, que é toda aquela classificação ali é muito alta. Todos esses países aqui que a gente observa aqui tem uma classificação muito alta. Então a gente observa que os 10 primeiros do ranking, a classificação é muito alta, na casa dos 900, né? Dos 900 aí, o índice de 900 no IDH deles. Vamos lá, primeiro colocado, Noruega, 0,953 o IDH dela. A Suíça, segunda colocada, 0,944 o IDH, o índice de desenvolvimento humano da Suíça. O terceiro, a Austrália. Perceba-se que aqui é Europa e Europa, né? Austrália, Oceania, 0,936 o IDH da Austrália, 0,938 o IDH da Irlanda, país da Europa também, na quarta posição. Na quinta posição, 0,936 o IDH da Alemanha, correto? Europa. No sexta posição, 0,935 o IDH da Islândia, também ali na Islândia da Ásia, né? Islândia da Ásia, exatamente. Já sai um pouquinho da Europa, já sai um pouquinho da Oceania.
Sétima posição, 0,933, o IDH de Hong Kong, na China, Ásia, correto? E aí, 0,933, o IDH da Suécia, oitavo colocado, país da Europa também. Na nona colocação, Singapura, na Ásia, 0,932, o índice de desenvolvimento humano em Singapura. E os Países Baixos, 0,931, o IDH dos Países Baixos, né? E também um país pertencente ao continente europeu. Perceba-se que todos os maiores índices de desenvolvimento humano, salvo um ou outro que está na Ásia e na Oceania, temos aí um representante da Oceania, mas salve os outros, todos eles estão pertencentes praticamente ao continente europeu, que tem os melhores índices de desenvolvimento humano. E quando a gente fala disso aí, a gente está falando do quê? Expectativa de vida, até quanto tempo o indivíduo vai viver, escolaridade, né? E renda per capita, aquela distribuição da riqueza para a população. Prosseguindo, pessoal, a gente viu esse lado da moeda, agora a gente vai ver o outro lado da moeda, né? O lado da moeda que é mais, digamos assim, mais áspero, né? Mais ofuscado. Os 10 menores índices de desenvolvimento humano do mundo. Nós vimos os 10 maiores, agora a gente vai ver os 10 menores índices de desenvolvimento humano do mundo. Isso aí são dados, informações do ano 2018. Então nós temos de 180 até 189. Lembrando que a ONU ela observa 189 países. O último colocado aí é Níger, né? Perceba-se que todos eles estão no continente africano. E aí a gente vê, todos eles estão com a classificação baixa, com baixo IDH. O IDH de Moçambique, 180, país na 180 colocação de Moçambique, 0,437. Logo depois vem a Libéria, com 0,435, Mali, 0,427, Burkina Faso, 0,423, Serra Leoa, 0,419, Burundi, 0,417, Chad, 0,404, e aí vai começar a decair mais ainda. Sudão do Sul, 0,388. Sudão do Sul é que teve ainda aquele seu processo de separação, de independência do Sudão, ainda na década ali, nos anos 2010, por ali, né? República Centro-Africana, 0,367 e Níger, 0,358 aí, são as colocações, os rankings, as posições, colocações aí dos países pertencentes, observando direitinho, pertencentes ao continente africano, com os menores índices de desenvolvimento humano. Lembrando que aí a gente envolve expectativa de vida, esperança de quanto o indivíduo vai viver, o grau de instrução e a distribuição de renda. Prosseguindo, um mapa a nível mundial, e a gente observa aqui o IDH muito alto, esses países em escuro, né? Esse aqui é um mapa temático, esse mapa temático está indicando justamente aí o índice de desenvolvimento humano no mundo. Na nossa legenda, nós temos aqui IDH muito alto, os países de cores mais escuras, observe direitinho. IDH alto, os países também de uma determinada cor, mas ela já vai se modificando um pouquinho, ela já vai clareando. IDH médio, correto? Nós observamos aqui o IDH médio. Nós temos países também no continente africano que tem o IDH médio. Observe direitinho. Não é todo, de uma forma, todo o continente africano que tem um IDH muito baixo, que tem IDH baixo, não. Nós temos aí no continente africano países com IDH médio, IDH alto também, nós temos, de todos nós temos. Mas a maioria, o que predomina no continente africano é justamente o IDH baixo, que é isso que a gente observa aqui. Ó. Pela coloração da nossa legenda, a gente observa que boa parte dos países do continente africano possuem um IDH baixo. Esses aqui são sem dados, né? Nós temos aí a Etiópia, nós temos aí outros países também que não informaram o seu IDH. Os países do continente africano, aqui nós temos a Coreia do Norte, que é extremamente fechada. São países que não informam, que não dão detalhes aí, não repassam as informações do seu índice de desenvolvimento.
Beleza, pessoal? Deu para a gente pegar essa ideia aqui? Vamos prosseguir. Para a gente encerrar, para a gente fechar, dê uma olhadinha lá direitinho. Nós temos aqui um outro mapa temático, que é a divisão regional da África. A gente fazer uma comparação lá, aonde se localiza aqueles países todinho com índice de desenvolvimento baixo, ali aquela localidade, em relação às suas regiões, né? E a gente tem esse mapa temático aqui das regiões da África, da África, do continente africano, né? Ásia setentrional, África setentrional, África ocidental, central, oriental e meridional. Nós temos aqui toda essa distribuição aqui. Se você fizer uma comparação desses dois mapas temáticos, a gente vai observar aonde estão distribuídos aqueles países com baixo índice de desenvolvimento humano. Vamos lá, essa informação aqui. Em 2018, a Organização das Nações Unidas classificou o IDH de 189 países. 6 países, Coreia do Norte, Mônaco, Nauru, San Marino, Somália e Tuvalu não apresentaram dados para classificação, além do Saara Ocidental, que é justamente aquele pedacinho que a gente viu aqui, que não apresentava, porque ainda está no seu processo de independência também, Saara Ocidental. No mesmo relatório, o IDH do Brasil foi de 0,759, o que deixou o país na 79 colocação no ranking, classificado no grupo dos 25% dos países com IDH alto. Então o Brasil aparece aí com um IDH alto aí, segundo essas informações, segundo esses dados aí passados aí no ano de 2018, há 2 anos atrás. Beleza, pessoal? A gente fica por aqui, acredito que deu para a gente entender um pouquinho. Nós temos outras informações aí, nós temos outros sites aí para você dar uma olhadinha nessas informações. Então faça outras pesquisas e observe direitinho. Vamos corrigir as atividades da aula passada para a gente encerrar essa aula. Vamos lá. O fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se deu por quais fatores? Um colapso na estrutura econômica interna da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas proporcionaram fatores como a fome e o aumento da pobreza, que impulsionaram o fim da União Soviética e da ordem bipolar. Segunda questão, o que marcou o fim da ordem bipolar? A queda do Muro de Berlim na Alemanha. A queda do Muro de Berlim justamente vai demonstrar a fraqueza da União Soviética de conseguir se manter aí a sua situação. A fome, justamente aquela corrida de armas, né, para se equipar, vai levar a problemas sociais, a pobreza, a fome e tudo mais ali, então vai proporcionar o colapso, a queda ali do sistema socialista ali, liderado pela Rússia, né, pela União Soviética. Vamos lá. Estimular o comércio de produtos e serviços entre os países membros, diminuir a pobreza da população de todos os países membros e melhorar a qualidade de vida, promover o crescimento sustentável dos países do bloco e etc. São objetivos de qual bloco econômico